Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou que renunciou ao cargo e prometeu uma transferência de poder para um novo líder que vinha do partido dele, no máximo até setembro, é capaz que aconteça até antes, para evitar o que obviamente seria mais instabilidade política no país. Vamos ver como está essa crise política britânica e voltamos para a conversa. Confira. Keir Starmer deixa o cargo como o sexto primeiro-ministro que o Reino Unido perde desde a aprovação do Brexit, que levou os britânicos a deixarem a União Europeia e cujo referendo completa 10 anos nesta terça-feira. O provável sucessor, o ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, foi empossado nesta segunda-feira como membro do parlamento, condição política para se tornar candidato a premier dentro do Partido Trabalhista. Starmer disse que ouviu as críticas do partido e percebeu que já não era a pessoa adequada para conduzir a legenda até as próximas eleições gerais, previstas para 2029. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power. Starmer liderou os trabalhistas de volta ao poder após 14 anos, conquistando uma maioria de quase 2/3 na Câmara dos Comuns, mas não conseguiu completar 2 anos no cargo de primeiro-ministro. A pressão sobre o líder trabalhista vinha aumentando em meio ao descontentamento da própria base, que esperava um governo que revertesse políticas de austeridade sobre os gastos e serviços públicos. Mas o governo de Starmer acabou marcado por anúncios impopulares de aumento de impostos, seguidos de recuos em meio a reações negativas. Starmer também provocou descontentamento ao instituir políticas migratórias mais restritivas em um contexto de crescimento do partido Reform UK, de Nigel Farage, que está à direita do Partido Conservador Britânico. A liderança de Starmer ficou ainda mais desestabilizada após o primeiro-ministro alegar que não sabia que Peter Mandelson, indicado para a Embaixada do Reino Unido em Washington, e que depois deixaria o posto devido a revelações sobre sua proximidade com Jeffrey Epstein, também não havia sido aprovado na verificação de segurança necessária para pessoas em cargos com acesso a documentos secretos. As eleições realizadas em maio sacramentaram o descrédito na liderança de Starmer, com os trabalhistas perdendo assentos tanto para o partido de Farage quanto para outras forças de esquerda. Só uma atualização, Vinícius, antes de eu passar a palavra a você, o Andy Burnham, esse prefeito bastante popular da área de Manchester, acabou agora de ocupar o cargo de membro do parlamento, sem o que ele não poderia ser eleito primeiro-ministro do país, é uma democracia parlamentar. Agora é possível já em julho que a gente tenha o Andy Burnham como primeiro-ministro do Reino Unido. Mas voltando ao ponto, é uma imensa maioria parlamentar que o Starmer tinha do lado dele. E ele perde isso em menos de 2 anos. É algo sem precedentes, William, porque se nós olharmos a história britânica, principalmente no Partido Trabalhista, os dados indicam que o Starmer é aquele que liderou o partido para entrar no poder depois de um longo período fora e é aquele que menos tempo ficou no poder depois desse processo aí, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra, antes do Clement Attlee, né, que foi o primeiro-ministro ali que derrotou Churchill no finzinho da Segunda Guerra, tinha havido ali pequenos intervalos de tempo em que os trabalhistas chegaram ao poder, mas desde pelo menos aí nos últimos 80 anos é algo sem precedentes. E por que isso? Em parte, já foi mencionado ali pela reportagem, pelo VT. As eleições municipais, né, as eleições dos conselhos, né, o equivalente ao que seriam nossas câmaras de vereadores, o Reform Party, né, do Farage, ele obteve ali aproximadamente 1.500 cadeiras, saindo de 2 cadeiras para 1.500 cadeiras. Então, acendeu-se ali o alerta definitivo entre os trabalhistas de que o Starmer não seria mais o líder adequado para, em primeiro lugar, manter o poder. E, claro, a facção que está à esquerda do Starmer, mas não é exatamente o mais à esquerda ali do Partido Trabalhista, passou a fazer essas movimentações
de modo a substituí-lo. E com a entrada, né, do ex-prefeito de Manchester, ali da Grande Manchester, né, que é um governo metropolitano, né, envolve ali vários boroughs, né, inclusive a própria cidade de Manchester, ele tem ali uma certa aprovação entre o eleitorado branco que entrou ali em declínio, né, com a globalização, as áreas antigas industriais, e é muito popular. Então ele parece ser, de fato, o nome mais adequado para substituir o Starmer, que talvez tenha perdido para sua aparente excessiva moderação nessa era em que William Lorival, nós temos aí lidado com cada vez mais extremos, né? Seja do lado da direita, seja do lado da esquerda. A gente não tinha na reportagem, mas hoje que todo mundo comentou lá perto de Downing Street Number 10, quando caiu o antecessor do Starmer, tinha um sujeito com uma caixa de som lá, tocando agora só vai melhorar. O mesmo sujeito voltou hoje para o discurso de despedida do Starmer, só que agora ele botou a célebre coral da Nona de Beethoven, que aliás é o hino da União Europeia. O Starmer é o sujeito que depois do Brexit vem procurando de uma forma ou de outra consertar o que ele parece ter percebido que foi um tremendo erro geopolítico por parte dos eleitores britânicos. E aí chega a seguinte conclusão: como que nós vamos fazer para lidar a Europa com Trump? Starmer não tinha essa resposta também. Bom, esse processo de descontentamento do povo inglês, né, ele remonta às reformas da Thatcher, que trouxeram enorme dinamismo à economia britânica e transformaram Londres num centro de produção de riqueza no mercado financeiro, mercado de capitais, os fármacos e os produtos químicos altamente avançados, e uma desindustrialização do resto que foi gradualmente acontecendo. E aí parecia que eles tinham encontrado uma fórmula, que era essa riqueza de Londres, que chegou a competir com Nova York, importância, né, de mercado de capitais e tal, irrigaria, compensaria o empobrecimento do interior todo da Inglaterra. E aí veio a crise financeira de 2008, 2009. E aí que tirou essa riqueza de Londres, né? Eu tive lá, né, nesse período fazendo uma reportagem sobre isso, assim, e percorri o interior da Inglaterra e vi essa pobreza de cidades fantasmas que já não recebiam mais esse excedente de riqueza, essa transferência de riqueza de Londres, porque Londres tinha quebrado também naquele momento, né? E aí vem, então, como resposta a isso, o Brexit, quase 10 anos depois, e essa sequência de primeiros-ministros conservadores, né, de 5 primeiros-ministros conservadores e um trabalhista, numa média, em 10 anos, uma média de um ano e pouco cada um, sendo que teve uma primeira-ministra, a Lisa, que ficou ali 40 dias. Né? Então, a Europa responde a isso agora, porque a Europa falou para eles assim, então tá bom, vocês querem voltar, mas não vai ser fácil, né? Em princípio vocês não podem voltar, mas se quiserem voltar vão ter que aderir de novo à questão da imigração, que é o que eles resistem até hoje, foi o que levou ao Brexit, né? Mas agora, com a questão do Trump e a importância militar que o Reino Unido ainda tem, essa importância diminuiu, mas em termos relativos para a Europa, ainda é uma potência atômica. Uma potência importante, né? Que, ali do nível da França. Então, com isso, os europeus estão, pelo menos a elite europeia, os governantes europeus, estão um pouco mais propensos a aceitar um possível retorno do Reino Unido, mas vai ser um processo bastante complexo. Uma boa parte da discussão sobre o Brexit tinha começado que eu ainda era correspondente em Londres. Fui correspondente em Londres até o ano 2000. Faz um bocado de tempo já, mas algumas coisas ficaram. Era a ideia, Vinícius, de um país que precisava recuperar seu próprio destino. Como Maga diz, Make America Great Again, os que conseguiram convencer o eleitorado britânico a sair do Brexit diziam, se a gente fizer isso, we'll take our country back. Nós vamos reconquistar o nosso país. O veredito, 10 anos depois, é abismal.
ponto de vista da capacidade do Reino Unido de realizar o que eles achavam que realizariam se deixassem a ditadura burocrática de Bruxelas de lado, onde está a Comissão Europeia. Agora, se a gente considera quem é que vai ocupar o lugar do Starmer, que está praticamente decidido, eu tenho a impressão que já na próxima semana a gente vai ter isso. O Andy Burnham, ligando com o que o Lorival estava descrevendo, ele vem da recuperação de uma região importantíssima. Aliás, quem lê história vai se lembrar da grande importância de Manchester na Revolução Industrial. Mas ele é capaz de mostrar como que a partir de comunidades e como a partir de uma prefeitura, ele sugere vamos recapturar o nosso país para nós mesmos de volta? Seria esse tipo de personalidade agora? O Burhan, ele tem um grande desafio, William e Lorival, que é o seguinte: como reconciliar políticas sociais robustas, que é uma demanda, inclusive, daqueles que votam na extrema-direita, né, que poderiam sair do Labour, poderiam sair dos conservadores, os conservadores aí já foram defenestrados do poder, atingem aí sua baixa histórica aí nos últimos anos, e, ao mesmo tempo, lidar com um crescente problema que aflige todo o Ocidente, inclusive os próprios Estados Unidos, e é consequência da maneira como a globalização acabou se desdobrando, que é o que? Um grande nível de dívida pública. Desde 63, o Reino Unido não tinha, ou seja, desde que o Reino Unido tinha acabado de pagar a conta da Segunda Guerra Mundial em parte da descolonização, o Reino Unido não tinha aí 100% da sua dívida pública equivalente ao PIB, né? A dívida pública equivalente a 100% do PIB. Então, ele não terá, me parece, em escala nacional, os recursos para entregar o melhor dos mundos, ou seja, um mundo em que você tem serviços sociais reformados, tem incentivos à economia, a comunidades locais, uma espécie de processo, se não de reindustrialização, de recuperação econômica que faz com que, ou venha fazer com que o Reino Unido galgue aí posições mais elevadas no PIB global. Então, ao meu ver, será apenas antessala de algo que pode ser inevitável, que já se passa na Europa continental: a chegada da extrema-direita ao poder, representada pelo Reform Party. E aí seria o ponto culminante, claro, desse processo que começou a se desencadear há exatos 10 anos com o referendo do Brexit. Qual é a saída? Justamente um retorno o mais rápido possível para a União Europeia, porque voltando a ter ali a redução dos custos de transação no acesso ao mercado europeu, mais harmonização, mais ali harmonia com a Europa, o Reino Unido estaria numa posição muito mais forte do que esteve nos últimos 10 anos. Mas, como vocês mesmos acabaram de falar, o Europa, Bruxelas, não quer essa readmissão de imediato, e o próprio Burhan já falou, sugeriu que não pautará isso, pelo menos nesse seu primeiro mandato, se é que ele, de fato, será capaz de fazer com que o Partido Trabalhista obtenha novamente a confiança do eleitor em 2029, se não antes. Já tem aí, importante dizer, conversas para que tentem fazer uma eleição antes, de modo que o governo, o novo governo, será um novo governo de fato com o novo primeiro-ministro, tenha de fato o respaldo popular. O Starmer está sendo descrito como um sujeito decente, completamente aquém da realidade. Ele diz que todas as reuniões que ele presidia, tanto do Partido Trabalhista quanto do governo, giravam em torno da seguinte questão: quem é que nós vamos aumentar o imposto para dar benefício para quem? Agora, o Andy Burnham tem a reputação de ser um sujeito maleável. Ele escapa disso? Então, eu acho que existe um problema estrutural, que não se trata de líder nem de partido, tanto que o Partido Trabalhista está vivendo agora o mesmo drama que o Partido Conservador viveu. Teve vários tipos de gestores e de líderes do Partido Conservador que tentaram governar. Eu acho que existe um problema que é inerente à democracia quando entra numa espiral como essa de descontentamento, que é, como é relativamente fácil derrubar o governo, né, num sistema
parlamentarista, nenhum governo que chega ao poder tem tempo suficiente para executar qualquer política que tenha algum efeito, né? Independentemente de a política ser boa ou ruim, poderia até ter alguma política boa, mas o povo está tão impaciente que diante dos primeiros problemas e escândalos e tal, e a Inglaterra tem muito escândalo porque tem uma imprensa muito vibrante e um povo muito intolerante, o que é uma qualidade, né? Muito não complacente com os abusos no poder, ao contrário do Brasil, por exemplo. E aí o governo não consegue executar as políticas, cai antes de ter qualquer efeito. Então, acho que essa espiral vai continuar agora, com o risco de um discurso muito radical, tanto na direita, com o UK Reform, quanto na esquerda, com os Greens, os verdes, que também elegeram 600 vereadores agora, estão muito fortes também. Então, eu acho que agora realmente entrou numa armadilha muito difícil de sair.